Olá, estudante da primeira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o pensamento mítico ao longo da história. Meu nome é Carol, sou professora de filosofia, estou aqui com a Prof. Bia e vamos lá. Nossos objetivos: conhecer o pensamento mítico de diferentes culturas e povos. E eu já começo com uma questão para você. Costuma-se afirmar que a filosofia surgiu na Grécia, mas será que outros povos também possuíam algum tipo de pensamento filosófico? Bom, e já respondo, né? Todos os povos e culturas possuem um conjunto de ideias e reflexões próprias sobre a origem do mundo e de todas as coisas, gerando assim os mitos que compõem sua cosmovisão, ou seja, a visão de mundo de sua tradição. Então a resposta é sim, né? Vocês me perguntam, prof, só na Grécia tinha filosofia, só na Grécia que tinha mitologia, parece que o resto do mundo está apagado, né? Não tinha nada acontecendo, ninguém contando histórias ou pensando sobre o mundo. Muito pelo contrário, né? Essa característica de procurar respostas, dar respostas sobre o mundo, sobre a sociedade é mundial, né? Durante toda a história humana e em todo lugar aconteceu. Os gregos deram um nome, filosofia, sou um filósofo, né? A partir dessa diferenciação que eles fizeram com a mitologia, mas o mito e o pensamento reflexivo estão em todos os lugares do mundo, durante todo o tempo. Os povos indígenas, por exemplo, transmitem seus conhecimentos por meio de mitos e de histórias sobre a sabedoria de seus ancestrais. Por serem populações que até pouco tempo não produziam registros escritos, a principal forma de transmitir o conhecimento é por meio da oralidade. E ali a gente vê uma imagem muito bonita, né? Que tá um índio apontando o céu. Então essa questão de identificar as estrelas, identificar as constelações, que também faz... Toda constelação tem uma história, mas ela também é muito importante para a identificação, para a localização. Isso é muito característico do pensamento indígena. Tem um quadrinho aí para vocês, né? Tá lá, dois personagens, um dizendo assim, ó, este é o meu certo e este é o errado. E o outro que tem ali bichinhos diferentes, né, crenças, ideias diferentes, responde para o outro, seus conceitos são estranhos, né? Para mim não é esse certo e esse errado, para mim é diferente. Bom, devido ao processo de colonização da África e das Américas, a cosmovisão e os mitos dos povos africanos e os ameríndios foram tomados como lendas, crendices e superstições, enquanto a cosmovisão ocidental é tida como racional e como uma religião. Então veja, né, é isso que a gente tem que pensar. Por que, né, quando a gente está falando do Ocidente, é legal, a gente conhece a mitologia, vira filme, vira livro, faz sucesso. Quando a gente está falando de regiões como a África e os ameríndios, os indígenas, a gente não conhece ou a gente tem preconceito. Quando eu estou falando do pensamento indígena, nós pouco conhecemos e eles são os povos originários. E o que significa povos originários? Estavam aqui desde o começo, eles são a origem do Brasil. Eles começaram o país que nós estamos agora, né? Quando a gente pensa na África, a gente vê que há muito preconceito em relação à religiosidade africana, todas as lendas, as histórias, a cultura. Isso é o etnocentrismo, julgar uma cultura superior a outra. É um preconceito, né? A gente, quando estamos aí estudando a filosofia, a gente tem que quebrar com esses preconceitos, entender que quanto mais preconceitos assim a gente tem uma visão limitada do que é o mundo, né? Do que nós somos. A gente tem que acabar com isso, né? Bom, na atualidade, reconhecemos a sabedoria e o pensamento mítico dos povos originários, que é o elemento fundamental para a sua organização e suas relações sociais e políticas. Certo, galera? Neste vídeo, nós falamos sobre o pensamento mítico em vários lugares do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!